Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu quero compartilhar algo aqui relacionado a um princípio da palavra de Deus lá em 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu estava meditando em um vídeo que eu vi ontem do Luciano Subirá, falando da diferença de pecados, né? A Bíblia é clara quando fala em relação a pecados de consequências diferentes, de gravidades diferentes. Embora todo pecado nos separa da presença de Deus, é o que a própria palavra diz, Jesus também, quando estava sendo entregue, disse que maior pecado cometeu aquele que entregou o Senhor para as mãos das autoridades e para o povo judeu. E ele estava falando ali de Judas, porque Judas conheceu a Jesus e mesmo assim o traiu, e esse estava cometendo o maior pecado. E o pecado muitas vezes é o que faz a separação de um homem de Deus, do seu chamado, do seu Deus e de tudo que envolve as coisas de Deus. Paulo fala também da eterna luta da carne contra o espírito, né? Então a carne decaída tenta sempre levar nós a pecarmos por pensamentos, ações, instintos, muitas vezes esses sexuais, né? Para muitos homens essa é uma luta muito grande, para mulheres também. E raciocinando a tudo isso e pensando um pouco, né? Como que um homem que é apaixonado por Deus e ama a Deus, como que ele cai, né? Ele não acorda na parte da manhã, um dia de manhã e fala, puxa, que ótimo dia para eu cair e me afastar do Senhor que salvou dos meus pecados. É um processo que acontece, às vezes é um processo longo, às vezes é um processo rápido, médio, não sei, mas ele não é instantâneo. E eu creio que a responsabilidade de um homem se afastar de Deus e de pecar é dele mesmo. E no fim das contas é dele mesmo. Porque a Bíblia sempre instrui. Jesus, quando estava ali e os fariseus trouxeram aquela mulher adulta que foi pega em adultério, e eles falaram, Jesus, ela foi pega em adultério, a lei diz para a gente apedrejar, e o Senhor, o que o Senhor fala? E aí ele fala aquela frase que ficou, né, eternizada até hoje, e ele fala, aquele que não tem pecado, né, que atire a primeira pedra, e os homens começam a se retirar, e depois que eles se retiram, Jesus olha para a mulher e fala, cadê aqueles que te acusaram? A mulher diz, eles foram embora, então, como eles não te acusaram, eu também não te acuso. E o último recado de Jesus é o quê? Então vai, não peques mais. A responsabilidade de não pecar mais, Jesus deu a quem? A mulher. Só que eu queria ampliar um pouco esse assunto em relação à pessoa do Espírito Santo. Jesus disse que ele teria que ir para poder enviar o Consolador, aquele que estaria com a gente, aquele que nos convenceria da justiça, do pecado, do juízo, aquele que iria nos confortar, ia nos equipar com dons, que iria estar com a gente como penhor até que o Senhor Jesus voltasse, né? A Bíblia fala também do Espírito Santo como um penhor, é como se fosse ali uma garantia até que Jesus possa voltar ou a gente possa ir para o céu até Ele. E por que eu estou citando todos esses elementos? Porque eu acho que nesse versículo que eu li aqui no começo, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui eu creio e eu tenho aprendido que Paulo deu uma chave muito poderosa e, na verdade, muito menosprezada por muitas igrejas e por muitos cristãos até. E por mim também, porque eu deveria ter orado muito mais em línguas e devorar mais ainda do que tenho feito. Aqui Paulo nos dá uma responsabilidade para a gente orar em outra língua para nos edificar a nós mesmos. Eu já tive experiências com oração em línguas maravilhosas, de poder orar em um dia e no outro dia
me sentir assim como o espírito fortificado. Eu tenho uma imagem muito clara do que a oração em línguas faz dentro da gente. É uma imagem que eu tenho. Se aplicar a você, acho ótimo. Sabe quando essas pessoas que fazem tricô, crochê, vão tricotando e vão entrelaçando os fios aos pouquinhos e vão entrelaçando até que aquilo ali fica firme e não rebenta mais e no final fica uma obra-prima, um pano, um tapete super lindo, desenhado, firme, que não rasga, que se for bem feito. Essa é a imagem que eu tenho da oração em língua, sabe? Eu creio que cada segundo, cada milésimo de segundo que você emite e ora em línguas com o Espírito Santo, ele está fazendo isso em você. Você ora 5 minutos hoje e o Espírito Santo ora por você, porque ele conhece os planos de Deus e ele edifica a tua pessoa. É isso que a palavra fala, assim mesmo se edifica. Então ele edifica o nosso interior, o nosso espírito, a nossa alma vai sendo curada. E muito do que é o plano de Deus começa a ser colocado dentro da gente, todas as capacitações possíveis para que esse plano aconteça. Não só o plano, mas também eu acredito na edificação pessoal como um próprio milagre de Deus. O fato de alguém ser regenerado pelo Espírito Santo, alguém que só pensava em pecado, alguém que só pensava em coisas ruins, e começa a pensar no amor, amar as pessoas, começa a pensar nas coisas de Deus, isso já é um milagre. Então, eu acredito que muitas pessoas caem durante os anos na caminhada cristã, devido a vários motivos, mas eu creio que esse é um dos principais, porque para você se manter edificado pessoalmente, você precisa orar em línguas, é um princípio bíblico, sabe? Eu não estou aqui pregando um extremismo absurdo. O evangelho ele é composto da palavra de Deus, ele é composto da leitura da palavra, do relacionamento com Deus em oração na língua portuguesa, cara. Você tem que chegar a Deus e falar: Deus, eu estou mal hoje, eu não gostei que aquele lá fez, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, enfim. Eu creio também que as obras, para quem é cristão, a obra ela não justifica, mas a obra ela também é muito importante, ela te faz sentir fazer parte, ela te faz sentir com um senso de dever cumprido do que Jesus te pediu para fazer. Também não estou pregando só obras, não, eu estou trazendo para vocês aqui várias coisas que edificam a vida de um cristão. Então, o orar, o conversar, o adorar, a leitura da palavra, as obras, cuidar dos órfãos, das viúvas, das pessoas de rua, enfim. E uma dessas armas também que se soma, eu tenho certeza que é a oração em línguas, porque ela te edifica. Eu já tive experiências em que, antes no mundo, quando eu não era convertido totalmente ao Senhor Jesus, uma coisa para quem é jovem é natural nos dias de hoje, de quem não é convertido, quem não entregou a sua vida ainda a Deus de maneira radical, é a questão sexual muito apurada, cara. Você vê as mulheres, você fica olhando, você tem a tua cabeça voltada para a busca do prazer. Essa é a verdade. E eu lembro que quando eu me converti, eu tive uma surpresa muito grande, porque eu tive uma surpresa, um espanto muito grande, quando um dia eu tinha me convertido ali naquela presença do Espírito Santo, e eu lembro que era incrível, porque eu tentava pensar em algo ruim, mas algo no meu cérebro bloqueava, era como se bloqueasse os neurônios ali. Algo incrível, maravilhoso, sobrenatural, que é a obra do que o Espírito Santo faz na gente. Então, por que eu estou falando dessa questão da oração em línguas e correlacionando com o pecado? Porque se você começa a menosprezar a tua oração, a leitura bíblica, a oração em línguas, que é o teu dever e o meu dever enquanto cristão, se nós menosprezamos isso, nós vamos esfriando. Nós começamos a dar muita ênfase nas coisas da carne. Quando você vê, você está pensando demais em pecado, você está adulterando, mesmo que não seja com o corpo físico de uma mulher, porque o Evangelho, ao mesmo tempo que Jesus enviou o Espírito Santo, Jesus ele elevou o Evangelho a um nível um pouco mais apurado.
as pessoas pensam que a graça anulou a responsabilidade dos homens, e muito pelo contrário. Jesus diz que se antes o adultério era trair a esposa, hoje, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou no teu coração. Então Jesus, ele vem no âmbito da alma, do espírito do homem. E se você está fraco espiritualmente, é muito mais fácil você começar a pecar, e aí você começa a pecar deliberadamente, e quando você vê, você acostumou com aquele pecado, e isso começa a te esfriar. Isso também dá uma brecha e uma liberalidade para que o outro lado possa agir também, e aí você começa a balançar, quando você vê, você está envolvido num pecado maior, você não consegue voltar. A palavra diz que aqueles que amam a Deus, Deus sustenta, Deus levanta. Mas a palavra também diz que aquele que conheceu na sua plenitude a Jesus e virou as costas para Jesus deliberadamente, assumindo ter conhecido totalmente a Jesus, mas ter abandonado a Ele também, o estado desse é pior do que se tivesse conhecido. A palavra diz assim que é melhor não ter conhecido a Jesus do que ter conhecido Ele e ter virado as costas. Então é muito sério isso. E eu vejo que uma das responsabilidades que o cristão tem hoje em dia é a oração em línguas, pois ela te edifica, ela te aproxima ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinando, vai te falando, e você vai fluindo nas coisas de Deus ao seu redor. Você consegue fazer pela força do Espírito, não pelo teu próprio braço. Eu creio que uma das razões pelas quais Jesus enviou o Espírito Santo é porque Ele te deu um auxiliador, um consolador, alguém que iria te ensinar todas as coisas, e alguém que iria te dar o caminho de uma maneira muito clara e muito mais fácil. Eu creio que os cristãos, e eu me incluo nisso, muitas vezes eu sofro por bobeira, cara, por não valorizar a obra do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo na minha vida. Na verdade, é isso que eu queria compartilhar. Se valeu para você, glória a Deus, valeu.